ouvindo ou assistindo o podcast As Amigras, o podcast da comunidade Conecta Migra. Eu sou Bia Schmidt, consultora de imagem e host do podcast, e ao meu lado está Grazi Medeiros, também host do nosso podcast. Sejam bem-vindas, empreendedoras, para mais um episódio hoje do nosso podcast As Amigras, e hoje com o tema Arquitetura Empreendedora, transformando ambientes e negócios, com a nossa convidada especial, a arquiteta Fernanda Folchini. É um prazer estar aqui contribuindo um pouquinho mais do meu trabalho com vocês. Obrigada. Nós te agradecemos, né, Bia? E conta para nós, Fê, um pouquinho de quem é a Fernanda Folchini. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernanda Folchini, eu sou arquiteta, sou gaúcha, sou mãe da Eduarda, de 9 anos, sou esposa do Everaldo, sou do Rio Grande do Sul, me formei em arquitetura já faz um bom tempo, né? E aí de lá pra cá eu vim pra Florianópolis pra começar minha carreira aqui de trabalho. Quanto tempo você já tá aqui, Fê? Faz 22 anos. 22 anos. É uma cataúcha já também, né? Eu já tenho um pouquinho de sotaque daqui, um pouquinho de lá, uma mistura, né? Mas já faz 22 anos já que eu sou formada, então logo em seguida que eu me formei eu já vim pra cá. E aí já comecei, como todo gaúcho, né? Vem pra conhecer a cidade, acaba ficando... Não volta mais. Não volta mais, só pra passear. Que bacana. Fernanda, conta pra nós um pouquinho de qual é o teu trabalho e qual é o teu negócio. Então, hoje eu trabalho com projeto de interiores e reformas, né? Então eu já acumulei um pouco da minha experiência quando eu vim pra cá e comecei a trabalhar com loja de imóveis. Então, trabalhei um tempo em loja de imóveis, trabalhando com móveis planejados, todo esse detalhamento da parte do mobiliário. E depois, na sequência, eu comecei a trabalhar em construtora. Então, eu peguei toda essa experiência também de obra. Então, por isso que hoje o meu escritório, o foco é projeto de interiores e reformas, porque aí eu agreguei todo o meu conhecimento que eu obtive ao longo desse tempo de trabalho, né? E hoje é o meu negócio, é o meu forte, assim, hoje, né? É trabalhar com a reforma, eu começo desde o comecinho do projeto, começo elaborando todo o projeto, aí faço a reforma e vou até o final. Eu digo, desde o comecinho com o cliente vou até o final, né? Até entregar a chave para o cliente. Nós ouvimos muito falar dessa mudança que teve no teu setor, especificamente, obras e reformas, durante essa época da pandemia. Pode contar um pouquinho para nós como é que foi para o teu negócio? Sim, Bia. Essa função da pandemia, essa questão da pandemia, né? Foi um momento muito triste para todas as pessoas, né? Não teve alguém que não perdeu algum conhecido, né? Mas para o meu ramo, voltando para a área do trabalho, teve um crescimento assim absurdo. Por quê? Porque nesse momento tudo fechou, né? Todas as pessoas se obrigaram a ficar em casa, voltar a trabalhar em casa, e aí começaram a ter aquele olhar para dentro de casa, né? Hoje, o que hoje a gente faz? A gente sai de manhã cedo, fica o dia inteiro fora, volta só à noite para trabalhar e você não dá aquele olhar especial para tua casa. E nesse período da pandemia foi bem o contrário. Você estava em casa, você trabalhava em casa, então você conseguia ver quais que eram os problemas que você tinha. E assim, você precisava de um espaço para trabalhar. Então você precisava, né, de um momento para você ter a tua concentração, para evoluir o teu trabalho, as crianças, no caso, para estudar. Então, as pessoas estavam muito preocupadas em ter um ambiente para trabalhar, para estudar, aconchegante e ao mesmo tempo também o momento de lazer, né? Então, assim, estava tudo concentrado agora na casa, né? Então, esse olhar, assim, e por isso que o negócio cresceu, porque aí as pessoas procuravam para fazer reforma, as pessoas não podiam viajar, então elas iam investir na sua casa, né? Para ter o seu conforto, para estar com a família e para, ao mesmo tempo, desenvolver o seu trabalho. A gente escutou muito, né, na pandemia que esse setor ele cresceu bastante por causa disso, né, desse olhar mesmo das pessoas dentro de casa, porque tu não dava para sair, não dava para viajar, tava todo mundo ali, eram os espaços, e esse espaço não dá mais para isso. E Fê, quando tu fala, né, o teu foco é mais o residencial. Sim. Né? Por mais que tenha a parte do comercial, entre aspas, que as pessoas no home office, né? Sim. Mas como é que tu trabalha isso, o residencial e o comercial nas casas? Como é que foi isso pra ti? Na verdade, a pessoa mesmo procura separar, né? Eu quero um ambiente para fazer o meu escritório, né? Digamos assim, preparar aquele ambiente justamente para quem
gravava muita aula, professores, né, gravavam aulas, as próprias pessoas que trabalhavam em empresa, que começaram a trabalhar dentro de casa, tinha que ter um ambiente legal para te fazer uma videoconferência, para te fazer uma reunião online com o cliente, né? Então foi esse olhar também que precisou ser avaliado, sabe? Tanto que assim, clientes que moravam em apartamentos menores começaram a procurar também imóveis maiores justamente para ter esse ambiente a mais para fazer o seu negócio ali acontecer. E eu te digo assim, tem muitas pessoas que dessa experiência da pandemia continuam trabalhando na sua casa, porque foi uma experiência, digamos, boa nesse sentido, positiva, né? Não tinham essa experiência antes, tiveram e gostaram e continuam, e tem outros que não se adaptaram. Eu ouvi muita gente dizer, não, eu não me adaptei a trabalhar em casa, eu tenho que sair, eu tenho que ter um lugar para trabalhar. Então, aí depende muito de cada um, né? Se a gente pode tirar algum ponto positivo de toda essa situação da pandemia, provavelmente é esse olhar diferente que a gente aprendeu a ter para muitas coisas, inclusive trabalhar em casa. E também os novos ambientes, como eles estão estruturados. Eu quero dar um exemplo aqui, na verdade eu vou deixar a Grazi dar o exemplo da loja, como que tu pensou a tua loja, lembra? Fê, porque muita gente falava, criar espaço físico agora não é um bom momento, né? Sim. Mas a gente viu que depois da pandemia, esse espaço físico comercial, ele precisava ser diferente. Não poderia ser apenas um espaço para ir lá comprar e deu. Né? Até porque a pandemia fez, inclusive, com que a gente tivesse outro olhar. Como teve o olhar para as pessoas dentro de casa, teve o olhar para o setor comercial também. E hoje a loja, a gente tem um espaço adequado para ir lá conversar, por causa dessa conexão também, né, que as pessoas, elas, não sei se elas ficaram mais conectadas, mas parece que houve um incentivo, né, de tu conversar, porque a gente ficou muito tempo sem conversar, sem ver as pessoas, então o próprio ambiente comercial exigiu, né, essa inovação de ter um espaço para tu conversar, de ser um ambiente aconchegante, não só um espaço para ir lá e ser comercial e comprar, como a própria casa. A casa também deixou de ser só um espaço, só um lar para tu antes da pandemia. Tu acordava de manhã, ia trabalhar, voltava no final do dia, tu nem olhava para tua casa direito, né? Eu acho que houve essa transformação. Isso deve ter impactado diretamente no teu setor, porque nós exigimos muito, né? A gente precisava de vocês para nos ajudar, né? Em arrumar a casa, em arrumar, eu digo arrumar em todos os sentidos, quando tu fala até em reforma, né? E até entrando na parte de reforma, tu falou que tu cuida de todo o processo, né? Como foi também essa parte de trazer as pessoas para dentro das nossas casas, de trazer uma equipe, como é que tu trabalhou isso? Vou te dizer assim que trabalhar com pessoas é sempre um desafio, né? Principalmente com mão de obra. Hoje aqui a gente tem um problema bem sério, né? Com pessoas comprometidas no trabalho. Então assim, eu sou formada já todo esse tempo, mas com reformas especificamente, estou trabalhando há 9 anos. Então assim, vou te dizer que desse período para cá, de lá para trás, eu já toquei várias vezes a minha equipe. Porque são pessoas que tu vê que não têm a mesma sintonia, não têm o mesmo ritmo de trabalho, não têm o mesmo comprometimento. E isso para mim é fundamental. Tanto que quem tá comigo já desde o começo já sabe. Tem coisas que nem eu digo pro cliente assim às vezes. Tem coisas que eu resolvo com eles por telefone, que eles já sabem como é que eu quero. Já te conhece, já sabe como é que tu é, já sabe o que tu exige, dia a dia e como que funciona. Então assim, eu sempre digo pra eles assim, vocês estão aqui para executar o trabalho, mas não é para fazer o mais fácil. É para fazer o que vai funcionar melhor para o cliente, né? Então o cliente contratou, ele quer um serviço bem feito e que fique bonito. Senão, não tem o porquê ter um profissional e ter todo um planejamento desse trabalho, né? Então assim, hoje eu tenho já então essa equipe toda formada. Eu faço esse acompanhamento desde o começo. Então assim, o cliente me contrata para o projeto, a gente faz todo o projeto, depois que está tudo aprovadinho, a gente vai para os orçamentos, né, da mão de obra, contrata a mão de obra e começa a obra, né? E aí vai até o final, até nos acabamentos, eu digo assim, se o cliente quiser, a gente coloca até o lençol na cama, entrega com ele com a roupa de cama e tudo. É chave na mão que eu digo, sabe? É desde o começo até o final. Então, o nosso relacionamento, eu digo assim sempre que o cliente tem que procurar pessoas, que tem uma afinidade, né? Porque a gente passa muito tempo junto. Tem clientes
de reforma, mesmo que eu passo um ano inteiro com eles, de todo o processo do projeto, depois da obra e depois da finalização, cria afinidade, né? Não tem como. então assim, não tem como a pessoa não se dar bem, porque no serviço não vai andar. Tu imagina ficar um ano inteiro, né? Então, e tem que ter todo assim, o meu trabalho com o cliente tem que fluir e o meu trabalho com a mão de obra também, sabe? Senão... Fica no meio de campo, né? Exatamente. Atende aqui, atende aqui. Exatamente. Eu digo pro cliente, assim, principalmente quando é reforma, né? Porque eu também faço a parte de projeto de interiores. Tipo, o cliente compra um apartamento, mas ele não quer fazer reforma, mas ele quer fazer o projeto de interiores, móveis, decoração. Ok, Com faço que tem, também. né? Exatamente, sem mexer. Tem clientes que não quero quebrar parede, não quero mexer em hidráulica, Quero nada. só colocar Até lá. porque compra um apartamento novo, então normalmente não precisa mexer, né, nessas coisas. Não tem problema, a gente faz também. Mas quando o cliente pega todo o processo da obra, sim, é um processo bem completo e bem complexo, né? Então tem que ter uma pessoa, que eu digo assim, tem que ter uma pessoa para direcionar tudo. Então assim, eu sou a ponte entre o cliente e a mão de obra. Porque tu imagina só, se ele vai direto na mão de obra, porque não tem como, porque tem que ter alguém ali à frente para gerenciar, para dizer o momento que cada equipe entra na obra, sabe? Isso é muito importante, porque não é assim, contratou e agora todo mundo, cada um vai lá e faz o seu serviço. Não, mas tem que saber qual é que é o momento certo que cada um vai, né? Porque vai chegar um momento na obra que um serviço começa a atrapalhar o outro. Se aquele não fez, o outro não consegue entrar. Né? Então é todo Um impacta no outro, nossa, né? Tem a parte elétrica, daí antes da elétrica tem que fazer tal coisa, é todo um gerenciamento, exatamente, né? Um dependendo do outro. Exatamente. Então assim, por exemplo, eu não consigo liberar o gesso se a elétrica do teto não estiver pronta, sabe? Então assim, eu não consigo liberar o piso se o gesso não estiver pronto, sabe? É uma coisa que depende da outra. E quem é que cuida disso, quem é que gerencia? Tem que ter um profissional à frente. Né? O cliente não vai dar conta, e até porque tem coisas assim, que nem eu digo assim, o cliente para escolher cortina, cor de tecido, decoração, coisinhas assim, tem clientes que gostam de participar desse momento e que, tranquilo, entendeu? Agora tem coisas que são muito técnicas e que aí o cliente acaba se perdendo porque realmente ele não sabe, ele não é do meio, né? Não é do dia a dia. Então tem que ter um profissional à frente ali, porque senão a obra para. Ou vai levar mais tempo que deveria, né? Toda a mão de obra dessas reformas é terceirizada? Sim. Todas essas pessoas que trabalham comigo, eles não são meus funcionários, eles são meus parceiros de trabalho. Então, assim, toda obra que eu preciso, eu chamo eles, passo o que tem que fazer, eles me passam um orçamento direitinho, então a gente vai contratando. Mas não são meus funcionários, né? É bem comum, por que eu falei isso, né? Porque logo no começo você disse que mão de obra é um desafio, né? Sim. De fato a gente vê nos negócios, algumas empresas optam por terceirizar, outras optam em buscar os profissionais mais qualificados, isso claro tem um custo, e outras ainda optam por contratar e capacitar as pessoas. Dos teus parceiros, tu percebe isso, assim, essa dificuldade deles? Como é que é essa relação? Eu percebo que eles têm um pouquinho de dificuldade, por mais que a gente entregue todos os projetos detalhados e tudo especificadinhos, eu sinto que eles ainda têm essa dificuldade de fazer uma leitura, né, completa, enfim, eles sempre têm dúvida. Então é o que eu sempre digo, a gente entrega o projeto completo para a obra, tudo, mas eu sempre estou na obra. Tem que acompanhar. Eu sempre estou na obra direto, porque justamente para evitar, eu entendi dessa forma, né? Porque às vezes assim, eles leem alguma coisa no projeto, mas entenderam daquela forma e eles vão fazer, né? Então eu sempre digo assim, na dúvida pergunta, na dúvida liga, né? Se eu não estou na obra, liga, pergunta, não faz nada porque é trabalho em vão, né? Vai fazer errado, vai ter que fazer de novo, né? Então, sempre tem que estar qualificando, por isso que eu digo assim, a gente tem uma sintonia, já que tu trabalha com pessoas há muito tempo, tu já tem uma sintonia, eles já sabem como é que funciona, então isso flui, isso é bom para o cliente, porque assim, a obra anda e, né, e digamos, tu tem um acompanhamento do profissional ali, né, fazendo esse acompanhamento de perto, né, porque normalmente o cliente hoje não tem tempo, ele vai dar uma voltinha na obra, vai final de semana e tal, e aí pontua as coisas que ele viu lá às vezes, né, que tem dúvida, mas sempre tem que ter um profissional ali acompanhando, né, não tem jeito. Ô Fê, uma curiosidade, tu fala da equipe, mão de obra, né, e obra, geralmente são homens, né?
Geralmente são homens. Por incrível que pareça, eu não tenho nenhuma equipe mulher ainda. E como é que tu vê isso? Como é que tu enxerga até eles, né, te olhando, seguindo o que tu tá pedindo pra eles fazer? Como é que tu sente isso? A mulher gerenciando essa equipe masculina. Tá lá na obra sempre, tu falou, eu tô sempre na obra acompanhando, sempre tem uma mulher lá acompanhando, me olhando, vendo se eu tô fazendo certo ou errado. Sim. Não, eu vou dizer pra vocês que é uma troca, tá? Não é uma coisa assim que eu chego lá e eu digo assim, assim, assado. Porque assim, ó, eu aprendo muito com eles. Imagina. Eu aprendo muito com eles, né? Não é porque eu tenho todo esse tempo de formada, mas tem pessoas ali de mão de obra que já estão na estrada há muito mais tempo que eu. Então, assim, eu aprendo muito com eles. Então, é uma troca. Não tem essa questão assim, chegou o arquiteto na obra, chega o engenheiro na obra. Não. A gente vai, a gente conversa, eles passam as dúvidas. E, às vezes, assim, a gente conversando junto, a gente chega num consenso assim, isso aqui eu acho que ficaria melhor assim, ficaria melhor assado. Porque eles, com a experiência deles de execução, né, de mão na massa, né, eles passam pra gente que a gente tá no projeto. A gente projeta, a gente elabora e aquela coisa, papel aceita tudo, né? O projeto bonito, lindo, maravilhoso, aceita tudo. Mas a melhor coisa que tem é essa sintonia, sabe? Da minha criação do projeto com a execução deles, com a, né, digamos, com a experiência que eles têm de execução de obra mesmo. Falamos sobre a gestão da obra, que é muito masculina, né? Ou pelo menos a mão de obra é muito masculina nessa área. Mas a contratação é mais homem ou mais mulher do teu trabalho? Quem me contrata? Isso. Assim, eu já tive clientes que só o homem me contratou e tem clientes só a mulher, mas a maioria é o casal, tá? É o casal normalmente que me procura para fazer a reforma. Mas o poder, e é muito claro, o poder de decisão, de definição das coisas, normalmente é a mulher que escolhe. E o poder de compra, de pagamento, é do homem. É do homem. Em várias situações é assim que funciona, né, Bia? Em várias situações é assim. Então, é bem dividido, né? Onde ela escolhe, ele paga, né? Isso para obras residenciais. E comerciais? Comerciais, aí eu vou te dizer que é mais ou menos, assim, é uma média, sabe? Eu já atendi homens e já atendi mulheres também, não casais, porque daí são negócios de cada um, né? Mas é meio que parelho, assim, sabe? Entre homem e mulher, a parte mais comercial. É mais no residencial, né? Mais no residencial, que digamos é o casal, né? E eles se entendem? Já aconteceu divórcio em função de uma Senhor, olha, não que eu saiba, né? Divórcio, eu não sei se chegou nesse ponto, mas que acontece algumas discussõezinhas, algum desacordo. E assim, o mais complicado da saia justa é porque daí ele quer uma coisa, ela quer outra. Ele diz, Fernanda, e o que tu acha? Vai pra que lado, Fê? Nossa, meu Deus, gente, eu tenho que ser neutra, né? Eu não posso... Eu dou minha opinião, né? Eu vou dizer, digamos, a minha opinião, até em função do que funciona tecnicamente. Ó, isso aqui você gostou, mas isso aqui não funciona exatamente assim como você gostaria. Então, eu procuro tentar nessa orientação, assim, sabe? Não discordar totalmente com um e com o outro, mas procurar ser neutra e procurar levar sempre pro lado realmente que funcione, né? Porque às vezes eles querem uma coisa, mas de repente, às vezes assim, meu Deus, isso aqui vai ser uma coisa mirabolante. E não vai, às vezes vai gastar horrores e não vai ficar bom, né? Então a gente tem que ter esse balanço, assim. Jogo de cintura na mediação, então. Exatamente. Tem mediação no negócio também, viu? Os conflitos. Nós falamos muito que o ambiente da obra é um ambiente muito masculino, ou pelo menos que tem muitos homens ali. Como é que funciona agora, enquanto consultora de imagem, eu tenho que perguntar, né? Existe, eu imagino que deve existir uma preocupação também com a adequação para estar nesse ambiente, né? Se entender ainda como mulher, mas também com uma posição de respeito. Como é que você lida com isso? Isso é uma coisa que vem à tua mente ou é natural para ti? A forma de se vestir, de se portar? Sim, eu tomo bastante cuidado, né? Porque, como a gente falou, eu tô num ambiente totalmente masculino hoje, por mais que eu sei que tem equipes ainda de mulheres, né? Tem algumas equipes que eu já conheço de mulheres trabalhando, mas a minha equipe hoje, todos os fornecedores são homens.
E eu já recebi até no direct algumas pessoas me perguntando sobre isso, sabe? Nossa, Fernanda, como é que tu lida com esse monte de homem ao mesmo tempo, né? Porque às vezes, assim, ó, tem todas as pessoas lá dentro da obra. Todas, acontece de fases que estão todos, né? Pedreiro, gesseiro, eletricista, pintor, tá todo mundo lá trabalhando. E aí só eu lá no meio de mulher. Mas assim, gente, eles são muito respeitadores, assim, né? Até porque, assim, ó, é a tua postura, né? Tu chega e tu conversa e até a maneira de se portar, como você falou da imagem. Então, assim, eu cuido muito da roupa, né? Que não vai com tu vai se vestir, não vai, por mais... não, no verão tu vai com uma blusa, mas não precisa ser aquela blusinha que tu vai pra uma academia, que tu vai pra um shopping, uma festa, enfim, uma coisa mais, né? Tudo tem o local e a roupa adequada para usar, né? Então, assim, aquela história, você tem que se impor, mas também você tem que se colocar no respeito também, né? Então, eu cuido bastante disso, sim, sabe? Bem importante esse detalhe. Tem que ter sempre uma adequação ao ambiente e a imagem que a gente gostaria de passar. Exatamente. Né? Então, penso que é muito interessante fazer essa avaliação, assim, ter uma imagem que traga alguma acessibilidade para a equipe, não ter medo, vergonha de perguntar, se sentir que a arquiteta que está fazendo a gestão da obra é acessível, mas ao mesmo tempo impondo um respeito, que há um limite profissional ali. Então, vejo a Fernanda fazendo isso super bem. Foi uma pergunta mesmo por curiosidade, para trazer esse alerta também para toda empreendedora pensar que a sua imagem também comunica. Aliás, a nossa imagem é uma comunicação não verbal muito importante, né? Aquilo que a gente comunica, a maior parte é não verbal. Muito pouco é aquilo que a gente realmente traz como palavras e conteúdo propriamente dito. A maior parte da nossa comunicação é imagem, é gestual, é tom de voz, expressões faciais. Então a gente precisa tomar esse cuidado e refletir um pouquinho sobre isso se a gente ainda não parou para refletir. E bom que tu falou, semana passada eu atendi uma arquiteta na Migra e aí ela experimentou uma blusa e a blusa ela tinha um decote. E aí o que ela fez? Ela colocou o decote para trás. Ela experimentou a blusa com o decote para trás e eu disse, achei engraçado aquilo, né? Não sei, Grazi, eu adorei a blusa, só que ela com o decote, como eu estou num ambiente que é masculino, né? Estou exatamente nas obras, eu não posso usar, né, esse decote. E ela levou a blusa e ainda me mostrou uma maneira nova de usar. E ficou lindo. Interessante. Faz sentido, né? É um ótimo truque de estilo. E numa situação de festa, vai passear no final de semana. Sim, vira ela. Pode sim, olha, exatamente, é isso legal. Aí. Show de bola. Fê, eu acredito que tu já deve ter escutado de alguém chegar, pedir orçamento pra ti e falar assim, muito obrigada, mas eu vou fazer minha obra sozinha. Ou sozinho. Tem isso? Tem. Por incrível que eu consigo fazer minha obra sozinha, Fê? Por incrível que pareça, sabe, eu já ouvi muito disso, sabe? Faz o projeto pra mim que a obra eu toco sozinho. Gente, não tem como. Eu digo assim, ó, não tem como economizar se a pessoa quer economizar nesse sentido, ela tá economizando no lugar errado, tá? Tem itens e fases da obra que a gente realmente tá aqui, a gente vai orientar para justamente economizar, para não estourar o orçamento. Só que assim, a coisa mais errada que tem é o cliente querer economizar na contratação do profissional. Porque é ele que vai fazer você economizar na tua obra, né? É ele que vai exatamente pontuar aonde que você pode economizar um pouco mais, um pouco menos, o que vale a pena. Por exemplo, na contratação da mão de obra, né? Quem contratar, o que comprar, qual é o momento que comprar. Sabe? Então, assim, ó, e a execução da obra não tem como, né? Não tem a pessoa que realmente, só se ele for um engenheiro, um arquiteto. Pessoas que não é da área não tem como fazer uma obra sozinha. Vai dar errado, alguma coisa vai dar errado. Vai dar errado assim, ó, vai gastar mais, tá? Vai gastar mais porque vai fazer coisas erradas na obra, vai ter que retirar e fazer de novo e comprar de novo. A obra vai atrasar, então assim, não vai seguir um cronograma, não vai entregar no prazo, vai atrasar. Então, assim, não faça isso, por favor. Foi que nem eu disse antes, né?
escolher tecido, escolher a parte de decoração, escolher um tapete, eu gostei de um modelo de uma poltrona, de um sofá, ok, né? Tem clientes minhas que adoram quando chega nessa fase que elas querem escolher, não tem problema. Só que obra não adianta, tem que ser com profissional. Tem que ser com profissional porque senão a coisa desanda, entendeu? Fê, o cliente sempre busca economizar na obra, né? Ok? Sim. Dá uma dica pra nós aí, aonde que ele pode, sinceramente, economizar? Você que quer economizar numa obra, eu vou dar uma dica bem valiosa. O melhor caminho para você que vai fazer uma obra pensando na economia não é nas pessoas, tá? Não são nas pessoas, na mão de obra, no arquiteto, no engenheiro, não são nas pessoas, na prestação de serviço, tá? Esse você tem que buscar o melhor. Essas pessoas vão te trazer onde você vai economizar melhor, que é no produto. Então, você pode economizar na tua obra comprando produtos bons, com qualidade, aonde o teu arquiteto vai te direcionar para fazer essa melhor compra. Quem estiver precisando de uma ajuda profissional para fazer uma reforma, onde que encontra a Fernanda nas redes sociais? Então, Bia, eu tenho meu Instagram, que é @FernandaFolchini_arquiteta. Tem meu site também, www.arquiteturaplanejamento.com. E no Instagram tem o meu telefone também, que as pessoas podem entrar em contato através do WhatsApp também. A gente bate um papo bem legal ali para entender qual que é o interesse do cliente pelos projetos. Fê, muito obrigada. Foi um bate-papo bem legal, né, Bia? Consegui aí conhecer um pouquinho mais da Fê, do trabalho da Fê também. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade para poder a gente bater esse papo e poder estar trazendo mais informações aí para as pessoas. Você, empreendedora, que quer também bater um papo com a gente no podcast Asa Migras, entre em contato pelo nosso Instagram, conecta.migra. E venha também fazer parte dessa comunidade que conecta mulheres e negócios. Aproveite e deixe aí o seu curtir nesse episódio que você vai encontrar disponível no YouTube e no Spotify. Até mais! Muito obrigada, Julas.